magnífico reitor da Universidade de Coimbra, caro Presidente da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, colega e amigo Francisco Couto, caro Presidente de Sessão da Mesa da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, colega e amigo Diogo Rocha, caro Presidente eleito da Associação Académica de Coimbra, colega e amigo José Machado, do Avante Zeca, caros Presidentes do Conselho Fiscal, Conselho Disciplinar, caros Conselhos Intermédios, caros Vice-Reitores e Pró-Reitores, Sr. Provedor de Estudantes, caros Diretores das Faculdades e Departamentos, caras Senhoras e Senhores do Conselho Geral e Senado, caro Administrador da Universidade de Coimbra, caro Administrador do Serviço de Ação Social, caras secções, núcleos e mais estruturas da AC, caros antigos Presidentes da Associação Académica de Coimbra aqui presentes, excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, caros representantes da Câmara Municipal de Coimbra, Aveiro, Braga, Ilhavo, Ceia e Figueira da Foz, caro Presidente da Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol, caro Dr. Etanónimo, caro Coordenador-Geral da Câmara das Fitas, caro Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, caro Presidente do Fórum Académico para a Informação e Representação Externa, caros Presidentes e demais representantes das associações e federações académicas de estudantes aqui presentes, caros Presidentes e demais representantes das associações culturais e demais grupos académicos aqui presentes, caros representantes dos partidos políticos, caras entidades civis, militares, religiosas aqui presentes, caros parceiros, senhores professores, caros funcionários, caras e caros colegas. Pedindo desde já desculpa pela demora, mas hoje o discurso será um bocado mais demorado que todos os outros durante este mandato e hoje chega ao fim. O fim de uma viagem é apenas o começo de outra. José Saramago. A Associação Académica de Coimbra há 138 anos que continua esta viagem, sem destino final, ao seu término, pois a sua essência é intemporal e das suas causas para além geracionais. Hoje é o ponto de chegada para uns, o ponto de partida para outros, dando início a uma nova caminhada. O sentimento de ser Associação Académica de Coimbra, académica, ou como todos a chamamos carinhosamente, AC, é algo que não tem explicação ou que não se consegue traduzir o seu significado. Não fôssemos nós também os responsáveis pela palavra saudade não ter tradução alguma no mundo, deixando um sentimento único. A académica foi, é e certamente irá continuar a ser a representação de um legado cultural, desportivo, reivindicativo e político, que contribuiu para que o que hoje chamamos de democracia, liberdade e de pensamento crítico, com toda a sua identidade revolucionária e inquieta, não fique indiferente perante qualquer injustiça, qualquer regime ou qualquer obstáculo. Tendo este significado nos seus estudantes e associados, a académica extravasa o seu impacto para o resto da região e o resto do país, contribuindo ativamente para as causas sociais, o avanço da mesma, diariamente desde 1887. Decorria o ano de 2019 e iniciava um percurso na Universidade de Coimbra e, por sua vez, na associação académica mais eclética e emblemática do país e, por sua vez, do mundo, a Associação Académica de Coimbra. Esta jornada começa no Departamento de Engenharia Civil, no Núcleo de Estudantes de Engenharia Civil, o qual tive o prazer de conhecer, crescer e sentir aquilo que é ser academista e ser dirigente, dirigindo mesmo em 2023. E a estas duas primeiras casas, ao DEC e ao NEC, o meu maior obrigado. Certamente me irão ver mais vezes a partir de janeiro, pois o bom fim acaba agora. No dia 11 de dezembro de 2023, deu-se início a esta jornada, na Casa-Mãe, no projeto Por Ti, pela Académica, a quem agradeço ao seu Presidente, colega e amigo Renato Daniel, à Sofia, ao Diogo Lopes, à Helena, ao Alexandre Ferro, à Carolina e ao André. Foram sem dúvida das melhores equipas que pude ter e fazer parte. Não só pela confiança, mas também pelas aprendizagens e porque cada domingo à tarde era uma aventura com a sua dose de comédia, mas que fizeram parte deste projeto. Um dos mais belos e impactantes dos quais fiz parte. À minha administração, que me acompanhava e atuava diariamente,
mas que nunca me deixou sozinho, garantindo que a parte administrativa e logística, mesmo não visível e não apreciada, não falhasse. Amigos, fomos uma equipa excelente, onde quer que estejam, sei que estão a dar o vosso melhor. Após um ano intenso e cheio de desafios, decidi que não era por aqui que deveria ser o término desta viagem, mas sim que ainda podia dar mais à casa, e no dia 14 de novembro iniciou-se mais uma etapa, a Académica de Vanguarda. Uma académica renovada, mas pretendendo manter o trabalho das últimas direções gerais, não querendo roubar o trabalho e o resultado das mesmas. Um projeto que se pautasse pela voz, pela visão e pelos valores que a Academia e o nosso universo académico devem continuar a ter. Não foi um ano fácil, não foi um ano só de vitórias, mas também de quedas. Mas, acima de tudo, de como nos saber reerguer desses tropeços e de saber assumir e querer dar a volta. Certamente que deixámos a nossa marca. Na ação social, continuamos e persistimos no trabalho por dar condições e apoios aos nossos estudantes. Hoje, celebrando a quarta edição da Fundação Social António Luís Gomes, cerca de 200 estudantes já puderam usufruir da ajuda da Associação Académica de Coimbra, da Universidade de Coimbra, do Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra e da Queima das Fitas, para concluir ou continuar a frequentar os seus estudos através destas bolsas atribuídas. Podemos dizer que 200 estudantes é um número pequeno. No entanto, podemos dizer que 200 estudantes é um número pequeno no universo de 30 mil. No entanto, em breve, este valor irá representar 1% dos estudantes da Universidade de Coimbra. 1% dos estudantes que não têm o apoio do Estado ou que não podem usufruir do mesmo por legislação ou porque não reúnem condições de uma ação social no ensino superior que nem ela mesma tem condições. Este 1% de estudantes é a marca que queremos fazer mais e melhor pelos nossos estudantes, que são o futuro desta instituição e deste país. O meu agradecimento especial a estas três entidades que, em conjunto, trabalham connosco para a atribuição e eficácia destes apoios, ao CEI, à Queima das Fitas e ao Estado Único. Para além de queremos ser um promotor social interno, também queremos uma Coimbra que apoie os mais necessitados e os que muitas das vezes não têm chance de considerar o que consideramos normais. Estabelecemos o protocolo para a Rede Europeia Antipobreza, cooperando para o atingimento dos ODS 2030, intervimos mais na sociedade através da realização de giros noturnos e de no street store, culminando na oferta de refeições, roupa, bens de higiene, até um simples corte de cabelo. Estas pequenas diferenças têm um impacto direto nestes cidadãos e certamente os fez sentir acolhidos e integrados. À Filipa, à Daniela e à Tatiana, parabéns por darem o conforto e empatia a quem se sente o desprezo da sociedade no seu dia-a-dia. Foram incríveis. Para além deste apoio, procuramos manter o diálogo e estar perto da comunidade académica que usufrui das nossas residências e garantir que nada lhes falta. À Marta e ao João Guilherme, o vosso trabalho fez um conselho de residências funcional, mas, acima de tudo, que garantisse a transparência e o apoio na resolução de problemas, num ano em que várias destas residências sofrem reabilitações e outras são preparadas para oferecer mais camas aos futuros estudantes. Mais 1% do que na ESC fica concluído dentro do prazo, só ficam a faltar 88% até ao final de 2026. Com esta situação agravante que é a habitação estudantil e com a oferta de residências muito aquém do expectável ao fim de 8 anos de Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, continuamos também a averiguar as condições em que o mercado privado comprava e oferecia, atribuindo um selo de confiança da nossa parte e sendo estes quartos regulados aos nossos estudantes, não os deixando habitar em condições indignas e suficientes para os mesmos. Coimbra é a Associação Académica de Coimbra, é a Universidade de Coimbra, mas também é a República destes estudantes, que são história e património, que são legado. Este mesmo legado tem sido posto em causa pela falta de apoio na recuperação ou na compra dos imóveis quase ou totalmente devolutos pela cidade.
Procuramos dar o nosso apoio, seja de que forma fosse, conseguimos uma luz ao fundo do túnel. No dia 12 de dezembro de 2025, quando a República Airolinda foi adquirida pelos seus membros, preservando todo o seu legado e património. Que em breve todas estas repúblicas sejam de quem devem, dos seus repúblicos. Mesmo assim, continua a ser urgente uma revisão da ação social e quase que de base. Não só o aumento de 30 milhões no seu orçamento é que irão resolver o problema se não houver uma estratégia clara e com um objetivo concreto. E não atirar o dinheiro para um problema e esperar que o mesmo se resolva. A Universidade de Coimbra já se demarcava do resto do país há muito tempo, com um prato social a um preço de 2,40€. Metade do que alguns pontos do ensino superior e certamente fazem a diferença no fim do mês para o estudante e para o seu agregado familiar. No entanto, foi numa política que quer dar soluções aos seus estudantes que a Universidade de Coimbra e o magnífico reitor estabeleceram um preço de 2€ o prato social para os estudantes bolseiros. Estamos a falar de cerca de 4.000 estudantes que têm ainda mais apoio de quem quer que estes tenham condições e permaneçam no ensino superior. E não tenham de escolher entre trabalhar para conseguir estudar ou viver num limbo constante. Ao magnífico reitor e à Universidade de Coimbra, o meu obrigado por serem solução. Mas, se analisarmos bem o cerne destes problemas, podemos ver que muitos persistem naquilo que é o regime jurídico das instituições para o ensino superior, o famoso REGES, que se mantém inalterado desde a sua criação, desde 2007, que está estagnado e este também estagna no ensino superior. O REGES esteve perto de se alterar, de dar outra vida ao ensino superior e às suas instituições, mas, derivado da instabilidade política que se viveu este ano, o mesmo continuou estável na sua estagnação e o novo caminho que se pretendia seguir caiu no esquecimento até o dia de hoje. É urgente dar um seguimento a esta revisão, dar uma nova vida às instituições de ensino superior, dar uma maior palavra e peso de decisão aos seus intervenientes, aos que irão sentir no dia-a-dia estas novas medidas, os estudantes. Porque sem estes não há universidade e certamente não há futuro. Que a mesma ação social direta e indireta seja tida em conta, que não deixe os estudantes sem solução e que lhes dê sim apoio. Que as instituições tenham autonomia para garantir o seu sucesso e o dos seus alunos, mas também dos seus centros de investigação. Que a proposta de querer tornar a eleição do diretor global não se torne numa miragem ou numa farsa, acabando sempre por servir de alavanca e jogo político para uns e indiferença para outros. A aproximação à comunidade alumni deve sim existir e ser funcional, mas que não se esqueçam que são estudantes que irão principalmente viver da escolha destes grupos eleitorais e que são sempre os menos representados e menos valorizados para a decisão. Se o REGES é futuro, que seja o futuro dos estudantes e não a sua sina. A Associação Académica de Coimbra é e sempre será a favor do ensino superior universal, democrático e justo para a sociedade. A democracia vive-se e sente-se quando conseguimos fazer do nosso próximo o mesmo do que nós. Na vertente política, fomos versáteis, pragmáticos e conscientes das necessidades que nos eram exigidas. Reunimos com diversos partidos, ouvimos as suas propostas e visões e espelhamos a nossa realidade e a da nossa comunidade, realizando auscultações e documentos que reconheçam essa mesma realidade, mas também a realidade europeia, que tanto almejamos atingir e que no dia 1 de janeiro de 2026 irão celebrar 40 anos da adesão à CE. Em fevereiro deste ano, realizámos o estudo comparativo dos custos associados à frequência do ensino superior na União Europeia e confrontámos com a dura realidade de um Portugal que se diz próximo dos seus estudantes e com as condições adequadas para o ensino superior europeu, quando temos a 7ª propina nacional mais elevada da Europa, o dobro da média europeia, e a 2ª propina internacional mais elevada. Com os valores de investimento
na educação e no universo universitário abaixo dos restantes conterrâneos europeus, com cerca de uma média de 0,9% do orçamento de Estado em comparação aos 1,17% de média dos restantes orçamentos. Portugal encontra-se sim na vanguarda da realidade do ensino superior, como dos países que mais se foca os seus formados diariamente, com os preços da habitação, a falta de apoio social, o custo de vida, entre outros fatores que ao fim do dia levam muitos estudantes a não concluir os seus ciclos ou a nem equacionarem frequentar o ensino superior. Se realmente queremos um Portugal europeu e com um ensino europeu, retenhamos o pensamento e a decisão europeia, não a segregação e a estagnação no futuro dos estudantes e das suas universidades. Pausa para a água. Na política de emprego, debruçámos de como ocorre a transição para o mercado de trabalho, mas também de entender a visão dos futuros trabalhadores, realizando o estudo de empregabilidade e sucesso de carreira dos estudantes da Universidade de Coimbra, desenvolvido em conjunto com o SEBER, recolhendo as suas perspectivas, atitudes e comportamentos que devem ser tidos em conta no mercado de trabalho. Projetos como o Step by Step, a oferta de emprego. Não sei se sou eu. Projetos como o Step by Step, a oferta de emprego da Universidade de Coimbra, realizados em colaboração com o C, visam esta mesma preparação dos nossos dirigentes e estudantes para ter o conhecimento e a preparação correta para o mercado de trabalho. Todo este trabalho só pode acontecer graças a ti, Joana. Com a tua dedicação e espírito de entrega, asseguraste que os nossos associados e alunos tenham todas as condições para a melhor transição possível. Muito obrigado. Para além da luta constante que existe, a Associação Académica de Coimbra também tem uma responsabilidade acrescida de ser o espelho da sociedade, nomeadamente a nível regional e a nível nacional. O país, infelizmente, sentiu novamente uma instabilidade política, levando à queda de mais um governo, deixando para trás a visão dos GES, a reforma do ensino superior e o próprio país. Com este panorama, não deitámos os braços, mas quisemos sim ser impulsionador da visão que devemos ter para o futuro e para a resolução dos problemas que têm décadas de existência e sem fim à vista. Em conjunto com a equipa das políticas, elaborámos um caderno reivindicativo para os diversos partidos candidatos à Assembleia da República, com propostas para o ensino superior, com base em problemas que necessitam de soluções e de estruturas para garantir o seu sucesso, desde o RGES à propina, da ação social à habitação. A saúde mental é, cada vez mais, uma realidade que tem de ser abordada, informada e com apoios concretos, não com cheques psicológicos, que não sabemos o seu funcionamento, o seu impacto ou o seu impacto nos seus estudantes, tendo em conta que desde o seu lançamento não temos informação sobre o seu resultado ou sobre a sua atribuição. A Associação Académica de Coimbra propôs, em sede de encontro nacional de agentes associativos, bem como em conjunto com a União Europeia de Estudantes, na criação de uma rede entre as diversas instituições a nível nacional para a discussão de meios de combate, mas também de meios de prevenção e de implementação de medidas que apoiem os estudantes na pressão e ansiedade sentida ao longo do seu percurso. Não havendo melhor caminho que a informação e a ajuda em primeira instância por parte das instituições. Neste sentido, a Universidade também inaugurou uma sala de bem-estar no estudantado para que haja sempre um espaço para descompressão e um local seguro para todos estes estudantes. Não ficando por aqui, debruçámos também nas eleições autárquicas que aconteceram no passado dia 12 de outubro, reconhecendo o papel político, mas também cultural, desportivo e regional que a Académica tem, demonstramos o nosso apoio e visão da cidade de Coimbra, mas também da Figueira da Foz. Sendo a primeira vez que podemos intervir nesta nova realidade, através dos estudantes que se localizam no campus da Figueira da Foz e que necessitam ter as mesmas condições que os seus colegas da Universidade de Coimbra na cidade de Coimbra. Porque certamente juntos fazemos as cidades e a região andar em frente e na vanguarda. Ao Afonso, à Carolina, ao Valor, ao Nuno, ao Malheiro, ao Pedro e à Inês, obrigado por conseguirem reagir e intervir com celeridade
mas acima de tudo com assertividade, debatendo o que os estudantes necessitam e o que é necessário fazer. A nível cultural, celebramos o centenário de uma das figuras intemporais da nossa cultura e do nosso Estado, Carlos Paredes, que, mesmo nunca tendo estudado em Coimbra, permanece na nossa história e merecia ser celebrado com toda a dignidade que merece. Com este projeto, inauguramos o 7º ciclo Órfica, a maior a nível cultural e musical realizado por parte da UC, permitindo transmitir esta essência de Carlos Paredes para além da academia e dos muros da universidade. Foi certamente memorável. A produção cultural e a sua promoção também só podem existir através do acompanhamento das nossas estruturas e dos nossos agentes culturais. Tentámos sempre acompanhar as nossas secções e garantir que tivessem condições para tal, seja através do nosso apoio ou através do acompanhamento das suas conquistas a nível nacional. A cultura necessita urgentemente de ser valorizada e não esquecida ou relembrada como um lazer, pois um país sem cultura é um país sem história, portanto, é um país vazio. É necessário investimento do governo e das autarquias, seja através de um maior orçamento ou através de uma maior disponibilização de espaços, algo que não tem existido e que nos faz cair no esquecimento, perdendo o significado do que é a cultura coimbra e da cultura nacional. Inovamos ao dar a conhecer esta mesma cultura através do projeto de Ruas da Academia, em conjunto com estas mesmas secções culturais e sociocientíficas, e o Conselho de Veteranos, para que todos possam realmente sentir e conhecer a nossa forma de ser. A Francisco, ao Miguel, ao Alá e ao Marquinhos foram fantásticos. Mas se houve área que foi desafiante, foi certamente a área desportiva. Ser a Associação Académica de Coimbra que somos, eclética e emblemática, sabemos o peso que este símbolo acarreta. Coimbra foi palco nacional e palco europeu para as maiores competições universitárias do ano. Em abril, durante 15 dias, perante 70 clubes e 1.500 atletas, testemunhámos as fases finais do Campeonato Nacional Universitário em 5 modalidades diferentes: handball, basquetebol, futebol, futsal e voleibol, celebrando tudo aquilo que o desporto deve ser e muito mais. Graças ao apoio da nossa reitoria e da nossa Câmara, conseguimos proporcionar uma experiência única, conciliando a vertente esportiva com a vertente cultural da nossa cidade. Da abertura à própria competição, utilizamos diversos espaços de Coimbra, permitindo-nos coimbracenses sentir o desporto universitário. Arrecadámos 3 medalhas de prata e uma medalha de bronze, em conjunto com os restantes campeonatos universitários ao longo do ano, atingindo a posição mais elevada no Troféu Nacional de Clubes, posição esta que já nos fugia há uma década. Como nunca parámos de sonhar, continuámos na vanguarda e realizámos o Europeu Universitário de Ténis e o Europeu Universitário de Pádel, o primeiro desta modalidade, onde no total recebemos 34 instituições de 13 países de toda a Europa, competindo entre si pelo maior patamar europeu, onde foi certamente desafiante, intenso, mas com a estrutura desportiva que temos e a equipa resiliente por trás, estivemos à altura e cumprimos os objetivos sonhados. Sem vocês, isto não era possível. Muito obrigado pelo vosso trabalho e pela vossa dedicação. Calacha, Cristiano, Canoso, Carolina e a toda a equipa de cobradores das fases finais europeus foram únicos e espero que tenham noção disso. Em 2026 ficou o sonho de realizar o melhor Mundial de Esportes de praia que já houve na cidade da Figueira da Foz. À AFADU e ao Sr. Presidente da Associação Académica de Coimbra estará sempre de lado a lado para que tudo aconteça da melhor forma possível. Certamente será um sucesso. Mas a académica não é só desporto universitário, é também desporto federado e esse vive-se aqui, através das suas secções, dos seus atletas e dos seus dirigentes. É necessário repensar aquilo que são as condições que temos em Coimbra para oferecer às mesmas, bem como as burocracias que existem e que se encontram pendentes para que se sinta aquilo que é realmente o sentimento em Coimbra, seja pela AC, pelo organismo de futebol. O que realmente importa é que somos todos da académica. Espaços como o acarinhado e histórico Campo de Santa Cruz
necessitam de urgente intervenção e de uma gestão clara e transparente, para que se possa respirar e viver desporto ao mais alto nível, como deve ser, neste sentido. Assim, lanço o repto à Presidente da Câmara Municipal de Coimbra para que o protocolo de cedência deste espaço seja concluído, algo que se encontra pendente desde 2021. À Universidade, nomeadamente ao Desporto C, que se concretize o plano desportivo que todos queremos para o mesmo, este desporto universitário e profissional, para que nenhuma das 26 secções e 2 pró-secções desportivas fiquem sem poder honrar o nome de ambas as instituições, como fazem desde 1887. Honrar o legado deve ser através de uma comunicação coerente e assertiva, para que todas as vitórias alcançadas sejam certamente superadas e com a reitoria, através do seu magnífico reitor, e com a Câmara Municipal, através da sua equipa, que isto se torne uma realidade atingível. A nível nacional e internacional, continuamos o nosso trabalho não só sobre a reivindicação política e social no ensino superior, seja através do FER, da ESU ou da nossa Aliança Europeia e CITU. Como sabemos, para tal é preciso criar condições internas e reativamos o conselho internacional. Dialogamos com as associações internacionais em Coimbra, estabelecemos o protocolo Erasmus Student Network, bem como conseguimos dar a conhecer a Universidade e a Associação aos estudantes do ensino secundário, através da maior edição da Universidade de Verão de sempre. Deste modo, também quisemos continuar a dar o conhecer que é ser académica aos mais novos, realizando pela segunda vez um evento que permitisse às crianças sentir o peso da capa aos ombros e a realidade da Universidade de Coimbra, através do nosso Capas e Capinhas. A nossa marca internacional começa pelo prestígio da nossa marca nacional. Ao Muniz, ao José, ao Bruno, à Rita, ao Leonor, ao Rafael, à Matilde e ao Gavadas, obrigado pelo trabalho. A nível administrativo e financeiro, encontramos-nos num dos períodos mais débeis da nossa história, derivado de desaires e de uma falta de pensamento a longo prazo, o que tem de ser urgentemente revertido, com transparência, estratégia e cooperação de todos os intervenientes. Porque é nos períodos mais difíceis, nos dias mais frágeis, é esta casa, mais frágeis, que é testada a nossa resiliência e o nosso amor a esta casa, que em 3 letras apenas carrega um mundo. Hoje posso cessar funções, mas nunca deixarei de lado a casa que me permitiu sonhar e fez crescer. Hoje e sempre académica, e juntos iremos dar a volta ao período que vivemos. Esta reforma necessária também passa pela requalificação dos nossos serviços e dos nossos espaços. Em dezembro de 2024, iniciámos um plano de ação para a transição digital, focando na simplificação de processos e no seu acesso, bem como um entendimento simples do que fazemos através das nossas plataformas até ao fim da próxima década. Iremos certamente ter uma associação académica mais acessível a todos. Mais tarde, finalmente, após anos de discussão e planeamento, iniciámos as obras de requalificação do edifício sede, bem como do seu espaço envolvente, através do projeto do arquiteto Gonçalo Verde e da ajuda incessante da reitoria e do SGIP, demos início àquilo que será a nova realidade, as novas condições, sob o mesmo modo de sempre. Serão anos intensos em obras e requalificações, mas que no fim irão valer a pena todo o esforço. Minhas senhoras e meus senhores, dizem que já estamos ultrapassados, que já foi a nossa altura e que estamos estagnados no tempo, sem evolução ou sem progressão. Mas o trajeto tem sido fascinante. A Associação Académica de Coimbra continua com o prestígio que sempre teve e com a formação de dirigentes e de cidadãos de topo para a sociedade. Atualmente, a FADU, o FER e a Erasmus Student Network Portugal são todas presididas por estudantes da Universidade de Coimbra e, por sua vez, dirigentes da Associação Académica de Coimbra. A todos estes, a maior das sortes para as suas jornadas e que demonstrem que nós não nos estagnamos. Nós continuamos, sim, na vanguarda do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, culminados 2 anos, 105 semanas depois de embarcar nesta viagem, mentiria
se dissesse que estava pronto para a mesma responsabilidade e para esta missão. Foram semanas longe de casa, momentos prescindidos com familiares, amigos, mas certamente pude amadurecer, crescer e pude sentir o peso, pude sentir de perto aquilo que é fazer parte da associação académica mais emblemática do país. Mas não estive sozinho, tendo sempre um apoio. Agradeço, em primeira instância, a todas as estruturas da Associação Académica de Coimbra, aos seus dirigentes que se cruzaram comigo nestes 2 anos e que me ajudaram a ter uma visão ampla deste universo. Aos trabalhadores da Associação Académica de Coimbra, que diariamente contribuem para a vida da mesma e que sem eles nada disto seria possível. Pela sua resiliência, pela sua dedicação e muito certamente pelo seu amor à casa. À Universidade, por todo o seu apoio, apesar de algumas divergências de pensamento ou de atuação, sempre resolvidas, mas sempre com o mesmo objetivo. O melhor da académica e o melhor da Universidade. Ao Sr. Reitor, obrigado pela transparência, pela amizade e pelos conselhos ao longo do mandato, mas também pelo seu caráter humano e que garante, acima de tudo, que os estudantes não vejam o ensino superior como um privilégio, mas sim como um elevador social, como deve ser. O meu obrigado e votos no estudante de mandatos. A todos os docentes, diretores e técnicos da reitoria pelo trabalho desenvolvido nestes 2 anos, bem como o trabalho em conjunto desenvolvido pelas 2 entidades. Um cumprimento especial ao Pedro Tiago por todo o trabalho desenvolvido, pela amizade, foi certamente um gosto. À Câmara Municipal de Coimbra, pelo diálogo, pelo apoio, mas por querer promover o melhor de Coimbra, que não é só a cidade dos estudantes, mas sim um motor da região de Coimbra. Ao Carlos Míssel, enquanto Coordenador-Geral da Câmara das Fitas, e a toda a sua equipa pelo trabalho em todas estas edições, que foram certamente memoráveis, porque queima é em Coimbra, o resto são fitas. Mas também pela amizade, pela rivalidade positiva que temos, mas pelos momentos que nos proporcionamos um ao outro. Obrigado, amigo. Saudações leoninas. A Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol, pela relação próxima e pronta a ajudar. Aos amigos estudantes e ao Conselho de Veteranos, pela perseverança cultural e tradicional de Coimbra e da nossa querida associação, que sem vocês se perde ao longo do tempo. Permitam-me agora, e podendo não durar muito mais tempo, fazer alguns agradecimentos pessoais a todos os que me acompanharam e aconselharam ao longo dos últimos anos. Ao Departamento de Engenharia Civil, ao professor Luís Simões, à professora Isabel Pedroso Lima e ao atual diretor do Departamento, professor Paulo da Venda Oliveira, pelas mensagens de apoio e também de incentivo ao curso, mas certamente pelo carinho em vermos tanto o nosso Departamento em representação desta associação. Ao NEC, por me ter aberto as portas e me ter feito sonhar. Certamente foram os melhores anos da minha vida. Ao movimento estudantil, por todas as reuniões e discussões em prol do ensino superior de excelência, que façam balançar o governo nas suas decisões. Ficam as memórias e as conquistas alcançadas. O meu muito obrigado a todos vós. Segunda pausa para a água. A toda a malta que pude conhecer, estabelecer amizades e criar momentos, tornar a viagem certamente única, com marcas históricas. Ao Luís, que hoje não pôde estar presente, por todas as conversas e conselhos, por todos os jogos de xadrez que perderam a sua piada quando começaste a ganhar, mas certamente pelos momentos em que discordámos, pois sempre nos respeitámos e por isso permitiu-me crescer e também saber mostrar os meus pontos. Ao Xoxa e ao Coimbra, não é de ontem e certamente irá ser até nos cansarmos uns dos outros. Entrei no desconhecido e sem certezas, mas nunca me faltou o apoio, a chamada ou a palavra de conselho ou a mensagem mais assertiva quando não estava no melhor caminho. Devo-vos muito. À Carolina, por nunca estarmos de acordo, mas estarmos sempre alinhados. Foi um gosto trabalhar contigo e é um gosto poder continuar a apoiar o teu trajeto. Aos infantes e ao cortiço, pela amizade e pelas conversas. Aos meus cowboys, que chegaram atrasados,
Começámos todos juntos e iremos acabar juntos. Já diria um de nós, é até à morte. É um grupo bastante específico e carismático que deu significado ao melhor da universidade, que esta só vale a pena se levarmos uma mesa de amigos para o nosso casamento, aos meus secretários. À Margarida, à Mariana Silva, Carolina Duarte, por termos crescido juntos e alcançado os objetivos de sempre com o apoio uns dos outros. Ao Pedro Henriques, por mesmo que não sejamos as pessoas mais emocionais e contactáveis do mundo, estamos sempre a acompanhar a vida um do outro e agora, sempre que ando numa autoestrada da brisa, irei-me lembrar de ti. Ao Pedro Guerreiro, pelo ser humano que és e por aquilo que te pude ver conquistar, tens o mundo a teus pés. Ao Pedro Monteiro, com um neto no meio do nome, pela amizade que criámos num ano, mas por ser sempre o contacto mais acessível e próximo que pude ter este ano, pelas aventuras decididas em 20 minutos, ou pela Europa, ou pelas refeições a horas inesperadas. Quando acabares o mandato, já sabes, temos uma viagem para fazer. Obrigado por tudo, Embaixador do Brasil de Portugal. Ao Tiago Miranda, como amigo e também como colega de casa, por todas as palavras e por de última hora que te peço, e boa sorte nesta nova etapa. Certamente estarei em casa com mais tempo para ouvir as tuas lamúrias ou para ir ver o nosso fórum. Ao Quarteto de Aveiro, ao André, Daniel, daqui e Miguel, todos avisados que na tomada de posse deste ano, pela falta de tempo, mas podemos estar espalhados pelo mundo, mas o que a Gafanha viu, certamente ninguém se paga. Ao Diogo Rocha, pelo seu trabalho e dedicação na Assembleia Magna, mas também pelo seu espírito democrático, que hoje deixa a AC muito mais acessível a todos. Não irei ter saudades de receber um auditor de 6 segundos com o grilo de carta do mundo responder, mas estarei sempre disponível para ir aos Jerez. Ao Zé e à Natasha, pelo apoio nos últimos meses, pelos conselhos, pelas conversas e certamente iremos ter mais momentos.